Então, o conselho da Bíblia, o conselho bíblico do apóstolo Paulo, é retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e vos recebereis, e vossos pais vos sereis parados, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, aqui, o que é isso? Isso aqui é os vasos que estão lá na grande casa, onde está tudo misturado, aqueles vasos que para a santificação do Senhor são tirados de lá. Eles não vão ficar no meio ali tolerando os pecados, as coisas, os escândalos que acontecem ali são aceitos. Agora veja bem, quem permanece nesse lugar? Veja aqui. Segundo João, capítulo 1, versículo 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso aqui, amados, é sério, é terrível. Se alguém ultrapassa a doutrina de Cristo, o que é a doutrina de Cristo? É o conjunto de ensinamentos que os apóstolos ensinaram. Se alguém vem com outros ensinamentos, com outras coisas, misturando, como é o caso daquele texto que eu falei. Né? Aquele texto me parecia tão bonito, tão confortador, com textos bíblicos ali, mostrando os problemas que tinha nas igrejas, né? Parecia uma coisa assim, uma verdade que nós deveríamos aceitar, porque senão nós vamos ficar separados, vamos ficar fora da igreja, vamos ficar desviados. Mas acontece o seguinte, lá onde está rolando essas coisas não é a igreja de Deus. Lá onde está rolando essas coisas e é aceito, é a grande casa. E aquele que é um vaso para a honra não fica lá, ele se separa. Entende? Então, todo aquele que vem aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. Aquele texto é uma coisa que eu já vi pregado em púlpito, né, incentivando as pessoas a conviver com o pecado e aceitar. Quer dizer, o que é aquele texto? Embora tenha apareça no texto bíblico, não é uma doutrina de Cristo. É um convite a aceitar o que é contra as doutrinas de Cristo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Veja a importância de permanecer na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é essa, que foi ensinada pelos apóstolos do Senhor. Apenas, somente isso, sem inventar coisas, sem colocar mais outras coisas. E agora o que diz mais aqui, continuando? Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Eu conversando com alguns amigos, alguns irmãos que pertencem a denominações, eu recebi muitos convites para ir para denominações. Muitos tentando, me convidando, né, na boa intenção para participar com eles lá das denominações. Eles me diziam o seguinte, que devemos deixar com Deus, que Deus toma conta dessas pessoas que praticam iniquidade dentro da igreja, que nós devemos nos santificar e fazer a nossa parte e que não ligar com eles, porque senão a gente vai ficar desviado, não se desvia. Mas eu entendo o seguinte, amado, que a gente se desvia de uma denominação onde lá dentro não está acontecendo as coisas, não está acontecendo a vontade de Deus. E se não está acontecendo a vontade de Deus, Deus está fora. A própria Bíblia diz que da grande casa Jesus está fora. Ele está batendo, esperando que alguém que esteja lá dentro abra, que abra a porta para que ele habite, para que ele habite na pessoa. A pessoa sai de lá para que o Senhor Jesus habite no meio da pessoa. Significa que o Senhor não está lá porque lá está o pecado, está o escândalo, está as coisas acontecendo. Então o Senhor está fora. Jogaram Jesus fora
lá da grande casa. Entende? Então o que diz aqui que aquele que dá as boas-vindas, diz aquele que recebe, aquele que aceita conviver com aquilo que está no pecado e não quer se endireitar, entender isso. A gente não está falando de uma pessoa que peca lá por ignorância, mas de uma pessoa que põe lá doutrinas erradas e impõe que seja daquela maneira, inovações lá na igreja, aquelas coisas, coloca caminhos para as pessoas seguirem. E então a gente diz assim, não, eu estou aqui fazendo a minha parte, mas está lá junto com eles, está associado a eles. Veja bem, aquele que come junto com as pessoas, quer dizer, a pessoa está lá participando da ceia do Senhor, misturado, né? Misturado ali, tudo, comendo a ceia do Senhor ali, participando da mesa do Senhor, tudo junto, tudo associado. O que é a ceia do Senhor? É a comunhão, é a união em comum. Então, quando se assenta à mesa do Senhor, ou seja, quando vai participar da ceia do Senhor, todos ali têm que estar em união. União entre si e união com o Senhor Jesus, união com Deus. Agora, como que a pessoa que é um incrédulo, que não quer endireitar suas coisas, está ali participando junto também? É difícil, não tem como estar a pessoa ser um vaso para a honra e estar nesse meio, associado a pessoas ímpias. Agora, aqui aquela parte veja bem, que diz aquele texto lá, nós insinua para nós a ser tolerantes com o pecado que está na questão dada. Agora veja, aquele texto lá se referia até sobre esse caso aqui daquele cidadão que ele fornicava com a própria madrasta. É esse aqui o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que coisa horrível. E contudo andais vós ensoberbecido, a grande casa, aceitando lá a fornicação, e olha, como diz o texto lá, não tem igreja perfeita, então deixa ela aí, né? Mas o que a Bíblia diz? E contudo andais vós ensoberbecido, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho de trago praticou. Veja bem, na igreja de Cristo, uma pessoa que comete isso é excluída da comunhão. É excluída da comunhão. Não é tolerado. Mas aquele texto lá, veja como é um texto subliminar. É um texto que mostra as coisas erradas, mas que põe no nosso consciente que devemos aceitar. Mas o que na realidade a palavra de Deus nos diz, que não é para aceitar, né? Prosseguindo no texto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja que as escrituras nos ensinam que nesses casos, desses escândalos, dessas coisas, o que é? É para a igreja se reunir e tirar fora esse, seja quem for. Mas como as diretrizes partem lá da cúpula, lá da convenção, lá da liderança, lá certo tudo isso se impõe na igreja que tem que ser dessa maneira, o que faz? A pessoa fica numa encruzilhada. Ou aceita, ou cai fora. E como as pessoas às vezes têm cargo lá dentro, né, exercem alguma coisa lá dentro, não querem sair, não querem deixar de lá por esta ou aquela outra razão, preferem continuar ali. E o que o texto dele mostrou antes, que a pessoa que concorda com essas coisas, que
embora não concorde no coração, mas está praticando, está, como se diz, os mesmos estatutos dali, está sendo cúmplice. E o dia que essas pessoas pagarem, gente, como eu disse assim, não, eu faço, irmão, eu faço a minha parte e Deus é quem julga e eles que se acertam com Deus. Amada pessoa que concorda com essas coisas, pessoa que está lá participando, que está na mesma mesa junto com essas pessoas de liderança, dessa maneira, está sendo cúmplice deles e Deus vai julgar sim eles, mas vai julgar a gente também se a gente estiver concordando. Ah, eu não concordo, mas está ali, está associado. Não deixa. Não deixa quem vê de fora entenda que a pessoa está concordando com o que está ali. Percebe? Então Deus vai julgar sim, no devido tempo, e vai julgar todos aqueles que se assentam na mesa ali, né? E acaba sendo aceito o mundo dentro da igreja. Então, veja que aquele texto dizia para tolerar o pecado, para se conformar com o pecado, se conformar com o mundo. O texto bíblico genuinamente diz que é para se afastar desse tipo de pessoas, inclusive diz que, veja aqui, que é para entregar a Satanás, quer dizer, a igreja hoje não tem esse poder. Esse poder foi dado aos apóstolos. Só eles têm o poder de entregar uma pessoa a Satanás à morte. Vamos entender que era a morte física, a destruição do corpo, porque fala de que o espírito se salva no dia do Senhor. Quer dizer, essa pessoa que estava cometendo essa barbaridade aqui, era um salvo. Era uma pessoa salva pelo sangue do Senhor Jesus. Só que estava nessa situação de pecado. Então, o corpo dele precisava ser destruído para que cessasse ali o pecado nele. Não tinha outro meio. Mais um texto. 1 Timóteo 1, 19, 20. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entende? Muitos aceitam como se diz, os estatutos de uma denominação. Quando estão aceitando os estatutos de uma denominação, o que estão fazendo? Estão rejeitando a boa consciência das Escrituras. E qual é o resultado? Naufragar na fé. É entrar por aquele caminho que o homem traçou e não aquele que Deus traçou. Então, e dentre estes, agora veja o que acontece para a pessoa que escolhe. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemar. O que eles faziam? Esses dois aí, eles pregavam na igreja que a ressurreição já tinha acontecido. Pregavam heresia na igreja. E o resultado era serem excluídos da comunhão. Agora, o que acontece no meio da cristandade hoje? Isso é a mesma coisa. Podem não pregar que já aconteceu a ressurreição, mas pregam muitas heresias. De qualquer maneira, prega que aconteceu a ressurreição ou outra coisa, que seja heresia, é heresia. Igual isso. E o resultado é esse, mano. O que mais? Olha, aqui, naquele texto do vídeo passado, o autor daquele texto se referiu, né, às igrejas do Apocalipse, que estão lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Mas nós vemos que, por exemplo, na igreja de Éfeso, lá, tinha lá os pecados lá, tinham deixado o primeiro amor, né, no caso. Mas o que acontece? Jesus, né, falou para o apóstolo João para escrever a carta lá para essas igrejas, jogando ao anjo, cobrando do anjo da igreja, sendo responsável por cuidar da doutrina da igreja, né? Cobrando dele e dizendo, aí, lembra depois de onde caíste, aqui está falando no modo geral para a igreja, mas está cobrando do anjo da igreja como sendo ele o responsável. Então fala
onde caíste, como se fosse ele que caiu. Por quê? Porque ele tolerava, ele sendo responsável, ele tolerava as coisas erradas lá. Então lembra de onde caíste, arrepende-te. Aquele texto do vídeo passado dizia para nós se conformar, né? Se conformar, porque não tem igreja perfeita, e até falar da igreja de Éfeso, tá lá, só que não falava naquele texto, que a mensagem dizia para se arrepender das coisas. Volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e morrerei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não se arrependa. Caso não se arrependa. Veja bem, se não se arrependesse, o que acontecia, o Senhor Jesus ia demolir e destruir aquela igreja. Entende? Então, a consequência, até mesmo de um membro, veja bem, o líder tem que viver em santidade, tem que ser exemplo, porque ele tem que repreender os membros que estão vivendo no erro. E se ele próprio está no erro, que autoridade ele tem para repreender os membros? Nenhuma. A igreja de Esmirna, por exemplo, aqui ele diz ser fiel até a morte. Para ter a coroa da gente, precisava ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja bem, a responsabilidade do anjo da igreja, todas as cartas pelo Espírito foram endereçadas ao anjo da igreja. Então, se o anjo da igreja não cobrasse daquelas pessoas para que elas se arrependessem ou caíssem fora, o que acontecia? O Senhor Jesus disse pelejar com a espada do rei contra eles, olha. E se não venho a ti sem demora contra eles, contra toda a igreja. Não era só como as pessoas dizem assim, não, eles que se acertem com Deus e eu faço a minha parte, tudo bem. Você está dizendo que o Senhor cobra de todos. Te atira. Tenho, porém, contra ti o tolerar os que essa mulher, Jezabel, a qual assim mesmo se declara profetisa, não somente te ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer das coisas sacrificadas ao ídolo. Mulher, amados, mulher tem o seu ministério, que é uma honra para a mulher, o ministério que Deus deixou para ela. Mas o ministério do ensino, amados, o ensino, a mulher não pode ensinar homem. Não sou eu quem fala, é essas escrituras que diz. Então a mulher, para se manter calada na igreja, é o seguinte, na reunião, nos cultos, ela não tem que ensinar, porque tem homens ali. E o que nós vemos hoje na cristandade? Pastoras, bispas, até apóstolas, tem tudo falso. Tudo falso porque não é bíblica, né? E mulheres ensinando as mulheres, podem ensinar crianças, podem ensinar as outras irmãs a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, e é o que está escrito. Então, amadas, as mulheres, as irmãs têm o seu ministério honroso, elas são abençoadas quando elas estão no seu lugar que o Senhor Jesus deixou. Agora, quando sai, amado, quando se desloca a fazer trabalho que é dos homens, então começa por aqui. Na cristandade, e esse erro, veja bem, que não é tolerado. As coisas sacrificadas, veja aqui as consequências, desde tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição espiritual, né? Este a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Isto é, o Senhor aqui está dizendo que ele coloca essa mulher, né, é simbolizada por Jezabel, que é essa mulher que ensina na igreja, que não é o certo, né, ensinar no culto público. E além de ensinar, ainda traz ainda seduz os servos a praticarem a prostituição, cometendo as coisas sacrificadas aos ídolos. Então,
Essa pessoa que estava fazendo esse tipo de coisa na igreja lá, qual que era a disciplina para ela? É o tempo para se arrepender e se ela todavia não quer se arrepender. A pessoa que é contumaz, que não aceita andar certo na doutrina do Senhor, o que acontece? O Senhor prostra de cama não só ela, como põe em grande tribulação os que com ela adulteram. Aqui é aqueles que seguem os passos dessa pessoa, de uma mulher, por exemplo, que é errado ensinar no culto público, e as pessoas estão lá aceitando, até achando que é uma bênção, né? Mas o que a palavra de Deus nos fala isso aí. Entram em tribulação se ela adultério, caso não se arrependa. Se se arrepender, Deus revoga o castigo das obras que ela incita. Um exemplo do texto que nós vimos no vídeo passado. Uma incitação a concordar com as coisas erradas. Qual é o prêmio de uma pessoa que aceita aquilo? Grande tribulação. Pois a pessoa está sofrendo e pergunta, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Olha, é voltar atrás e ver. E prosseguindo, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Veja bem, é segundo as obras. A igreja de Sardes, que estava lá, fala arrepende, tá? A igreja de Laodiceia, o Senhor disse que está a ponto de vomitar da boca, que é a igreja do nosso tempo, né? E fala arrepende. E finalizando aqui, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja bem que isso aqui fala para a igreja de Laodiceia, a igreja da nossa época, onde a tolerância ao pecado é aceitável, mas como o Senhor Jesus não compactua com o pecado, ele está de fora desse lugar. E se alguém quer estar com Jesus, não tem como estar lá dentro. E finalmente nós temos que encerrar a carta à igreja de Filadélfia, que ela simboliza a casa de Deus verdadeiramente. É uma igreja onde não tem nenhuma repreensão. Vamos ler aqui para encerrar este vídeo. Veja bem. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Presta atenção que a igreja do Senhor, a igreja que não tem repreensão, não é uma igreja rica, não é uma igreja grande, porque diz aqui, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Percebe? A igreja de Deus é essa aqui. É uma igreja pequena, como você vê aí, você procura no meio da cristandade um lugar onde é pregada a sã doutrina, dá para contar nos dedos as pessoas que estão lá. Dá para contar nos dedos. Ao passo que nas igrejas que prega, que é conivente com o mundo, está assim, está lotada de pessoas. Né? Tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, quer dizer, tira o mundo fora da igreja e a palavra de Deus é que habita ali. A palavra de Deus é respeitada naquele ambiente. Tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os caminhos sobre a terra. Amados, isso aqui é a grande tribulação. A igreja do Senhor, o que o Senhor está prometendo aqui? Por ti guardaste a palavra da minha perseverança. A igreja do Senhor Jesus não se conforma com esse mundo, guarda a palavra, persevera na palavra do Senhor Jesus. O que acontece? O Senhor Jesus promete guardar da hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro. Isso é da grande tribulação. A grande tribulação que é uma provação para o mundo todo, né? Então, a igreja do Senhor será guardada da hora, quer dizer, ela é tirada daqui deste mundo antes da grande tribulação. Agora, amada, cristandade vai ficar os templos maravilhosos aí, vai ficar esse povo que não tem igreja perfeita, irmão. Não temos que concordar com tudo, deixa pra lá, Deus vai julgar eles, eu estou fazendo certo. Só que está associado com eles. Come na mesma mesa com eles, né? Participa da ceia do Senhor juntos, tudo. Então, esta igreja, a grande casa, amado, nós vimos aqui, a grande casa, né? Que é onde está tudo misturado. Essa vai passar pela grande tribulação. Agora, a igreja do Senhor, que representa a igreja de Filadélfia, essa vai ser tirada antes da grande tribulação. E prosseguindo aqui, né? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja o conselho, né? Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Veja, está aí da telinha aí passando o texto aí na parte verde com letra azul. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, encerrando este vídeo, eu peço para você, né? Viu aquele texto lá do vídeo passado? Você viu o que tá escrito na Sagrada Escritura? Aqui viu que aquele texto está escolhido, alguns textos, para dar respaldo para aquilo que escreveram lá, incentivando as pessoas, como eu já falei, até pastor pregando em culto aquilo ali, incentivando as pessoas a ser conivente com o mundo, a ser conivente com as coisas erradas. Mas nós vemos agora esses outros textos aqui mostrando que não devemos ser coniventes com as coisas erradas, que devemos separar, né, nos separar dessas coisas, porque o Senhor vai cobrar no devido tempo. O Senhor vai acertar com as pessoas que fazem isso. E mais, se o Senhor Jesus vier hoje, amanhã, não sabemos o dia nem a hora, né? Como que fica a situação dessas pessoas que estão vivendo nesse ambiente? É complicado, né, irmãos? Então, é como diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, através das pessoas sinceras, está alertando o povo, está alertando o povo em todos os lugares, né, para que tenham os olhos abertos, que saiam dessa dormência, desses textos subliminados, dessas mensagens subliminadas que são pregadas, né? E voltar para a doutrina de Cristo, a doutrina pregada pelos apóstolos, para que assim, amados, naquele dia, nós possamos então se apresentar diante do Senhor Jesus com confiança, sem medo, porque embora nós neste corpo nós não sejamos perfeitos, o nosso espírito já é perfeito, porque o Senhor Jesus aperfeiçoou. E então nós temos que ter discernimento e não se conformar com esse mundo, em viver associado
principalmente, amados, com lideranças aí que já deixaram as doutrinas santas de Cristo e já colocaram as suas próprias doutrinas, seus próprios estatutos nas suas igrejas, né? E sendo assim, ficando o Senhor Jesus para fora, né? De lá. Volto a dizer, amados, eu não estou generalizando tudo. Eu estou falando aqui do que acontece hoje aí diante dos nossos olhos. E também não estou falando a respeito dos novos convertidos, aquelas pessoas que não sabem ainda, que não têm conhecimento das Sagradas Escrituras, que são pessoas que erram, amados, que são pessoas que estão na igreja, mas estão ainda, né, estão se aperfeiçoando, mas que são pessoas sinceras, que não concordam com o que é errado, que erram por ignorância, mas que estão buscando aperfeiçoamento, conhecimento melhor. Essas pessoas, amados, nós devemos ter o maior carinho, devemos procurar conduzir elas pelo caminho reto, que é o Senhor Jesus Cristo, né, pelas doutrinas de Cristo, e ter paciência com elas. Agora, amados, aqueles que são ímpios, aqueles que não creem, aqueles que querem viver a sua própria vontade, eles não estão aceitando o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Eles estão vivendo a sua própria vontade. Portanto, Cristo não está na vida deles. Tá certo? Das pessoas, então, é que devemos se afastar. Tá ok? Veja, o vídeo ficou longo, mas eu me sinto bem porque a gente, então, pode trazer todos esses textos para que ficasse claro, amado, e para que nós possamos dar ouvido ao Espírito Santo, pedir ao Senhor que sempre nos ilumine para que nós possamos ver, né, nessas mensagens subliminares o que está por trás, ainda que traga texto bíblico, mas o que está por trás dessas mensagens, e então o Senhor nos livra dessas coisas erradas, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê paz, entendimento, sabedoria para você, para a família. E ore por mim também, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, então nós seremos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.